Boa tarde. Prosseguimos hoje a série de conversas individuais com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal nas eleições autárquicas deste ano de 2021. Depois da candidata do CDS-PP e dos candidatos da CDU e do Partido Chega, hoje falamos com o candidato cabeça de lista do PS, Partido Socialista. É uma iniciativa já habitual da Rádio Alto Ave, lembramos mais uma vez, e que pretende dar a conhecer aos eleitores de Vira do Minho o perfil, a análise e as propostas dos candidatos que se propõem gerir o Conselho na qualidade de Presidentes de Câmara antes do debate entre todos os candidatos cabeças de lista para o município na semana que antecede as eleições que, como se sabe, estão marcadas para o dia 12 de outubro, data em que os eleitores do Conselho vão escolher os órgãos autárquicos, a saber, Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Assembleias de Freguesia. Como é sabido também, foram apresentadas e aceitas no Tribunal de Vira do Minho, como define a lei, 5 candidaturas para o órgão executivo municipal, a saber, CDS-PP, CDU, BE, Chega, PS e PSD, e a ordem de apresentação, aqui na Rádio do Conselho, foi definida pela ordem alfabética das siglas. Recordando, nas eleições autárquicas de 2021, dos 12.522 eleitores, votaram 9.033, o que corresponde a 72,1%, a abstenção foi de 27,9%. O PSD obteve 57,44% dos votos, correspondente a 5.190, elegendo 4 vereadores, e o PS, com 35,14% e 3.175 votos, elegeu 3 vereadores. BS, CDS, Chega e CDU não elegeram candidatos. Assim, hoje temos em estúdio o candidato cabeça de lista do PS, Partido Socialista, para a Câmara Municipal de Vira do Minho, Filipe de Oliveira, que reside na freguesia do Mosteiro, do concelho de Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Que ficou por dizer na apresentação de Filipe de Oliveira? Viva José Luís Machado, começo por enviar uma saudação para os ouvintes da Rádio Alto Ave e começo por felicitar o trabalho que a rádio tem feito. Numa sociedade democrática, a comunicação social local ocupa um lugar fundamental. O que é que faltou por dizer nestes primeiros minutos? Dizer que nos últimos 4 anos fiz parte do Executivo, o vereador sempre Louro, juntamente com a professora Elizabeth Gonçalves e com o engenheiro Rui Mangas, e fomos sempre uma oposição responsável e ativa. Mas em relação a si, mais nada? Em relação a mim, está tudo... Tem alguma atividade social? Em termos profissionais... Digamos assim, como ativista social, sim, ainda é membro do CAVA? Em termos associativos, eu sou vice-presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vira do Minho, continuo a pertencer a várias associações também da nossa sociedade, nomeadamente do CAVA, e em termos profissionais, sou técnico superior de diagnóstico e terapêutica no Hospital de Braga desde novembro. E a dizer o trabalho da direção. Exatamente. Nos últimos 4 anos procuramos ser sempre uma oposição ativa e construtiva. E nesse sentido, no dia 22 de novembro de 2024, fomos convidados a apresentar propostas para o Orçamento Municipal de 2025. E tivemos a oportunidade para já aí levantar algumas das nossas bandeiras que temos defendido nos últimos anos, nomeadamente a questão do saneamento, onde apontamos já na altura para um investimento de 1 milhão de euros, tendo em conta que em 2024 existiu apenas um investimento de 150 mil euros. Tocamos também nas questões relacionadas com a saúde, que nos preocupa profundamente. Mas isso são ações para vermos depois a análise. Muito bem, mas aproveito só também para referir que já nesse momento aproveitamos para elencar uma preocupação para nós, que é a questão dos CCLs, Centros de Convívio e Lazer, porque ao contrário daquilo que têm dito, nós somos uns defensores, esses projetos nasceram connosco e serão reforçados nos próximos 4 anos. Terá a oportunidade não só de repetir, como também de voltar a falar nisso no encontro com os 4 outros candidatos. De qualquer maneira, tem tido uma vida de atividade associativa, particularmente no CAVA. Sim, fui presidente fundador. E já agora uma provocação, o CAVA é um trampolim para a política? Não é, nunca foi. Esse projeto nasceu com mais uma dezena de amigos há cerca de 20 anos, e é verdade que sou o presidente fundador
fui o presidente fundador, mas já não sou presidente desde que tomei posse como vereador do município, porque para mim parece-me importante existir essa clareza e essa barreira que eu decidi colocar. É óbvio que ainda estou nos órgãos sociais, mas nunca olhei para o CAVA como um trampolim. Aquilo que eu fiz enquanto presidente do CAVA e que continuo a fazer é levar aquelas bandeiras que me dizem muito, que é a questão da cidadania, da cultura e também da inclusão. E na atividade política, foi vereador durante este mandato? E que balanço faz da sua atividade em particular como vereador, além, naturalmente, no grupo? Sim. Devo também fazer aqui um registro que antes de ser vereador tive 8 anos como deputado da Assembleia Municipal, também fui presidente da Assembleia de Freguesia de Vieira do Minho e devo referir que estes 4 anos foram exigentes. E foi vereador, foi membro da Assembleia em tempos mais pacíficos, que este mandato foi muito quesilento, ou tem sido muito quesilento Sim, tem acontecido, porque nós tivemos aqui também 2, 3 documentos que são muito importantes para o futuro do município e que nós não concordamos e tivemos que reivindicar sempre as nossas preocupações. Não sei se este poderá ser já o momento para falar deles, que é a questão do PDM, a questão do plano de pormenor do Hermal, e tiveram o nosso voto contra por razões que para nós são fáceis de explicar. Se me permite, José Luís Machado, então falava até já na questão do PDM. No dia 12... Mas ainda não falamos do PS, o partido que o propõe. Em relação ao Partido Socialista, é militante do PS, exatamente, é membro da Conselhia de Vieira do Minho, nem mais, e nós fizemos esta escolha de uma forma democrática. No dia 31 de julho de 2024, os militantes do Partido Socialista escolheram o cabeça de lista do PS à Câmara Municipal. É assim que funciona connosco. Nós somos um partido plural, democrático, que aceita opiniões divergentes, e os militantes do Partido Socialista disseram que queriam que o Filipe de Oliveira fosse candidato a Presidente da Câmara. Após esta decisão, nós começamos também a mover outras pedras, e uma pessoa que deu logo o peito, como se costuma dizer, o peito às balas, para estar connosco nesta caminhada foi o engenheiro Travessa de Matos, que para mim é claramente um general do poder local e que teve um trabalho meritório no desenvolvimento do nosso Conselho. Devo registar que em 14 anos foi o responsável pelo desenvolvimento das infraestruturas básicas, pela construção do auditório municipal, pelas piscinas municipais, pelo pavilhão polidesportivo professor Aníbal Nascimento, e quando ele manifesta este interesse e aceita o convite para ser meu mandatário, como é óbvio, nós ficamos com outra força no terreno e as coisas têm corrido, felizmente, muito bem. Costuma dizer o Presidente da Conselhia do PS que isso é tudo passado. Não sei onde é que o José Luís Machado quererá chegar. Aquilo que eu tenho a dizer é que ficou tudo perfeitamente esclarecido em 2024. Isso para mim não é um assunto. Aliás, digo com toda a clareza que para mim Pedro Pires, atual Presidente da Comissão Política Conselheira do Partido Socialista de Vieira do Minho, é uma pessoa com enormes capacidades e que fará parte da minha equipa para a Câmara Municipal, e foi uma pessoa que sempre mostrou apoio à minha candidatura, e o nosso caminho ficou claro desde julho de 2024. Por isso estamos tranquilos. Mas não foi uma decisão pacífica inicialmente? Para mim foi uma situação pacífica. É óbvio que nós somos um partido, como já disse, plural e democrático, e quando temos algumas situações a esclarecer, essas situações são esclarecidas nos meios próprios. Muito, e neste Conselho, que é aquele onde concorre, que é o nosso, o Partido Socialista, nas últimas eleições, referimos-nos às eleições legislativas, teve um resultado pouco positivo, digamos assim. Sim, de facto não foi o resultado que esperávamos, mas mesmo assim foi um resultado superior à média nacional. É óbvio que após esse resultado o Partido Socialista não teve outro rumo que não fosse a substituição do seu líder. Pedro Nuno Santos pediu admissão, o que se percebe, e agora está como o secretário-geral do Partido Socialista, o José Luís Carneiro, que é uma pessoa que eu valorizo muito, tem um lado humanista, tem uma experiência autárquica que eu considero muito importante. Já esteve aqui connosco em vários momentos e liderou uma Câmara Municipal que enfrenta os mesmos desafios de Vieira do Minho, que é um Conselho Rural e de baixa tensão
intensidade, liderou o Baião. E também no Ministério, como Secretário de Estado e Ministro, também fez um trabalho reconhecido por todos com mérito, e acredito que é a pessoa certa para continuar a liderar os destinos do nosso partido. Mas terá sido, segundo alguns observadores, e particularmente os partidos à esquerda, a escolha mais conservadora do PS. Não vejo dessa forma. A palavra usada, em alguns casos, é moderada. Sim, não vejo dessa forma. Eu valorizo muito as posições, o trabalho que ele tem realizado. É óbvio que mesmo que tivesse surgido outro candidato, o José Luís Carneiro sabe perfeitamente que teria sempre o meu apoio, e nós cá estaremos para lutar para um país mais justo e solidário. E José Luís Carneiro não veio aqui à apresentação e não volta cá. É na luta local, isto é, na disputa local, na discussão local, que o PS tem de fazer valer os seus argumentos. Exatamente. Que já vamos saber quais são. Sim, ele esteve connosco ainda há poucos dias na apresentação do programa eleitoral. Ele deu um sinal claro de que acredita perfeitamente que a vitória está ao alcance do Partido Socialista em Vieira do Minho. Até chegou a dizer que aquele perfume que ele sentiu no momento em que ganhou a Câmara de Baião também sentiu quando chegou a Vieira do Minho. Não é certo, mas muito dificilmente teremos José Luís Carneiro até o dia das eleições aqui em Vieira do Minho, mas já foi muito importante termos aqui o secretário-geral do PS, porque por tudo aquilo que eu já disse, dá um sinal de força e que acredita perfeitamente na nossa vitória. Eu também lhe disse que dos 308 municípios que temos em Portugal, um deles será pintado de rosa, que será claramente o de Vieira do Minho. Mas eu insisto, um sinal de força no momento em que o PS está a mostrar menos força a nível quer local, quer no país, sim, em atos eleitorais. Não, em termos locais... E vejam-se, as últimas sondagens põem os três partidos, foi ultrapassado pelo partido considerado da ultradireita, o Chega, e nesta altura uma sondagem recente aponta para uma proximidade entre os três partidos. Claramente, e em termos nacionais, o PS e o PSD têm que olhar com preocupação para aquilo que está a acontecer. No entanto, temos que ter a noção de que as eleições legislativas são muito diferentes das eleições autárquicas. Em relação ao Chega, eu devo só dizer que os eleitores do Chega nunca serão marginalizados aqui em Vieira do Minho. Temos que os respeitar, e que a verdade é que para mim já não é apenas um voto de protesto. Em relação a Vieira do Minho, sinto claramente que temos uma força que está a crescer a cada dia que passa, e tenho a certeza que essa força nos dará a vitória no dia 12 de outubro. Mas o eleitorado do Chega já não é um eleitorado, digamos, zangado com os partidos, chamados partidos tradicionais? Sim, não me parece isso, mas o que eu quero deixar é um sinal de que, em termos locais, independentemente do resultado que possa acontecer com o Chega, eles sabem, e eu conheço alguns militantes do Chega em Vieira do Minho, que eles serão sempre respeitados e, com toda a certeza, mesmo conseguindo um lugar na variação, porque, como é óbvio, em termos democráticos tudo isso pode acontecer, eles serão respeitados, como também serão respeitados os outros vereadores eleitos, seja pelo PSD ou pelo CDS. Vamos então ver o concelho em que estamos. Vieira do Minho é um concelho de interior com as já muito sinalizada situação de baixa densidade, de baixa de população, mas isso é geral no país e na Europa, e também um concelho, por isso mesmo, também tem dificuldade em fixar a população mais jovem, sobretudo, que é essa que faz crescer a população. Em relação à análise que faço de Vieira do Minho, é óbvio que olho com preocupação para tudo aquilo que nós temos assistido nos últimos 12 anos. Que Vieira do Minho, para no tempo, é um concelho a definhar sem passos estratégicos e sem obras de relevo. Aliás, basta ver que dos 308 municípios do país, provavelmente Vieira do Minho é o único que neste momento não tem uma única obra com impacto que esteja a decorrer. E qual seria a obra de impacto que nós temos ter sido feita? Várias, e aí eu vou ter que pegar já nas medidas que nós aliás, que nós já apresentamos e que vamos nos próximos dias aprofundar. Refira só a uma obra de impacto que seria de impacto que não foi feita e que poderia ter sido feita neste mandato. A habitação dos custos controlados. Aqui é necessário dizer aqui uma coisa que para mim é muito importante. Votamos um documento
que é a Estratégia Local de Habitação, que previa a construção de 12 fogos de habitação de custos controlados no concelho de Vieira do Minho. Inclusive, esse documento, que teve a nossa abstenção porque consideramos um documento pobre e pouco ambicioso, indicava que a última construção iria acontecer na reta final do ano de 2025. Pasmem-se, vieirenses, porque até o momento nenhuma única habitação foi construída. E esse cronograma, com essas obras, estava anexado na lei de habitação que nós recebemos e que tem aqui comigo no documento. E, como é óbvio, quando isto acontece, nós olhamos com preocupação porque o trabalho de casa não foi feito. Mas esse é o principal. Quais as outras dificuldades do Conselho e também as potencialidades que pode ter, que vê? Sim, temos aqui várias fragilidades no nosso Conselho. Quero começar por dizer que, de facto, o índice de envelhecimento subiu e em Braga somos o Conselho que apresenta o mais elevado índice de envelhecimento. A população continua a descer. É óbvio que tem acontecido também com outros concelhos do interior. No entanto, Vieira do Minho perde claramente mais população que os concelhos vizinhos. Temos indicadores socioeconómicos que apresentam dados que são para nós devastadores. Depois temos a questão... Nomeadamente, que dados? A questão do poder de compra. Tem diminuído, a olhos vistos, o poder de compra. E há outra questão também que deve aqui ser registada e que, para mim, eu olho isto com alguma preocupação, é a asfixia democrática que se vive em Vieira do Minho. Já deixei até recentemente um vídeo dirigido aos funcionários, porque comigo os funcionários públicos serão valorizados ao contrário daquilo que tem acontecido. É óbvio que em relação às medidas... Isso não está a acontecer? Não nos parece, aliás, isto não é o momento para falar sobre isso, mas os funcionários públicos sabem aquilo que tem acontecido e comigo não vai existir medo, comigo não vai existir repreensão, vai existir liberdade e, como eu disse, eles serão valorizados. Há um tema que para nós também é muito... uma palavra comum aos portugueses, sobretudo a partir de 25 eu quando de abril. digo, exatamente, mas infelizmente aqui em Vieira do Minho o muro tem de cair. Eu quando digo, nas últimas semanas, que o muro em Vieira do Minho vai cair no dia 12, afirmo, o muro para mim é o muro que limita a liberdade e é o muro que impede o desenvolvimento do nosso Conselho. Há aqui também dois pontos que para mim são muito importantes e que são fragilidades do nosso território. A questão das acessibilidades. Que é um problema de dezenas de anos. De dezenas de anos e temos três estradas nacionais. Vários mandatos. Precisamente. No entanto, eu já estou a fazer o trabalho de casa e se calhar em poucas semanas fiz mais do que alguns fizeram em 12 anos. Eu já reuni com o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro, com o Presidente da Câmara de Faf, Antero Barbosa, com a Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes, e com o Presidente da Câmara de Cabeceiras Basto, Francisco Alves. Sempre com um objetivo principal, que é a requalificação das 3 estradas nacionais que atravessam o nosso território. A 103, a 304 e a 205. E nós temos a noção perfeita que só conseguimos a requalificação destas 3 estradas se criarmos sinergias com os concelhos vizinhos, porque só assim é que conseguimos ter força no poder central. Criar escala, como se diz, não é? Exatamente. De qualquer modo, é uma ideia perseguida já muito, particularmente a 103, já se falou também na 304, inclusivamente particularmente no traçado Vieira do Minho Roças. E a verdade é que até agora nada. Já houve cidadãos recentemente que fizeram uma petição, conseguiram levá-la à Assembleia da República. Isto significa que o Conselho não tem escala, não consegue influenciar, ou que também os partidos locais, as organizações locais dos partidos, não conseguem, particularmente os 2 principais partidos, não é que os outros não possam intervir, mas que as organizações dos 2 principais partidos e os 2 principais partidos que têm estado no governo não olham para Vieira do Minho com a atenção necessária. Com toda a franqueza, o que me parece a mim é que não têm sido feitos os esforços necessários para que isto fosse realidade. Isso atravessou PS e PSD. Como? E isso atravessou os mandatos do PS e do PSD. Mas o que eu estou agora a falar é exatamente naquilo que aconteceu nos últimos anos, e eu estou a olhar para o presente e para o futuro. E eu acho que esta requalificação, que é uma das 12 bandeiras que nós vamos apresentar,
pode ser possível se de facto ganharmos escala. E como já foi dito aqui, essa passa sem dúvida por uma das soluções. E os presidentes da Câmara, esses 4 presidentes da Câmara que eu falei, estão completamente disponíveis para, comigo, dirigirmos a Lisboa para ganharmos força e para mostrarmos realmente aquilo que é necessário fazer. Porque se nós não formos a Lisboa, se não falarmos com o Governo sobre as nossas várias preocupações, com todo o respeito, não vamos a lado nenhum. Aliás, o engenheiro Travessa de Matos sempre me disse isso: Filipe, eu consegui muitos projetos para vir a domingo, no entanto, tive que ir muitos dias a Lisboa e passei lá muitos dias da minha vida para puxar pelos nossos projetos. E, sinceramente, não vi, aliás, é público, se formos à internet, não vemos o único encontro entre o atual Executivo e o Governo no que toca a procurar a defesa das nossas estradas nacionais. Mas porque lhe faltam notícias ou porque não teve esclarecimentos? Não, porque esse trabalho pura e simplesmente não aconteceu. E relativamente a outras questões, o PS, na sua apresentação, destaca 12 medidas que corresponderão a 12 problemas, e ainda só falamos das acessibilidades. Devo referir que o coordenador do nosso programa eleitoral, Dr. Dinis Frias, que é atualmente deputado da Assembleia Municipal, começou a preparar este documento há vários meses. E então nós definimos, logo numa fase inicial, 3 pilares que para nós são centrais: a questão do turismo, da floresta e da agropecuária, e também 2 pilares complementares, que é o desenvolvimento... Iguala-se ao PSD nas opções. Iguala-se ao PSD. Sim, no entanto, as políticas são completamente diferentes, e também com 2 pilares complementares, que é o desenvolvimento tecnológico e industrial e o comércio local e serviços. Em relação ao turismo, devo referir que, como é óbvio, Vieira de Minho tem um valioso património natural. No entanto, nós agora temos que dar... Mas não seria melhor vermos primeiro quais são os problemas e depois apontar as soluções, ou apontar solução a solução? O que eu já ia referir é que, de facto, nós aqui, em relação ao turismo, temos que dar mais um passo. Temos que passar para um patamar de excelência, mas para isso importa que termos conforto e dar também o bem-estar a quem nos visita. E para isso nós temos que ter as melhores acessibilidades, que foi aquele tema que também nós já falamos, e também toca aqui um ponto que para nós é fundamental, que é uma das nossas bandeiras, que é o saneamento. Nós vamos investir 3 milhões de euros em saneamento nos próximos 4 anos. Como os vieirenses sabem, em Vieira do Minho a rede de saneamento é baixa, e Vieira do Minho é um dos piores concelhos do país em relação à rede de saneamento. Vamos procurar, como é óbvio, o recurso a fundos comunitários. No entanto, fica já aqui uma promessa: mesmo que não possamos atingir esses recursos, esses fundos comunitários, vamos, com o nosso orçamento municipal, destacar 3 milhões nos próximos 4 anos para saneamento básico. Sobre as medidas... Mas, de qualquer maneira, o orçamento municipal tem um constrangimento, que é uma dívida que ainda não está saldada. E isso... essa questão... E não há como em princípio... O que me preocupa mais... Em princípio não haverá fundos que apoiem, como houve em tempos, a instalação de redes de saneamento. Mas, ultimamente já temos tido linhas de financiamento que tornam isso possível, mas, como é óbvio, também estou a falar aqui em 3 milhões para 4 anos. E tudo isto leva a que seja possível, porque são as nossas prioridades. Sendo a nossa prioridade, é isso que nós vamos fazer, e por isso é que eu sempre disse que somos uma oposição ativa, construtiva, porque temos aqui posições que nós defendemos e que são possíveis, porque tudo isto é real. Em relação ao turismo, de referir 5 medidas que nós consideramos essenciais, que é dinamizar atividades turísticas articuladas entre os operadores turísticos. É também necessário, e claro, acontecer aqui em Vieira de Minho aquilo que acontece noutros concelhos, que é criar um gabinete de coordenação, comunicação e de apoio ao turismo. Também estabelecer parcerias com 3 concelhos que, no que toca à parte turística, são para nós muito importantes, que é Terras de Douro, Póvoa de Lanhoso e Monte Alegre, de forma a que possamos, assim, combater a sazonalidade. E depois 2 das nossas bandeiras, que nós também já começamos a defender há poucos dias. Queremos requalificar aldeias serranas. Nós entendemos que a coesão territorial é fundamental para o nosso território, porque Vieira do Minho é de Pousadouro, a Fornelos, é de Agra, a Cambedo, todo o território importa. E aqui temos 5 aldeias que merecem naturalmente o destaque, são as 5 aldeias de Portugal: Agra, Lamalonga, Campos, Espindo e Louredo, e uma delas, nomeadamente Agra, não tem qualquer investimento nos últimos anos, e nós temos a noção de que necessita de melhoramentos nos acessos na rede interna. Eu devo dizer-lhe para a nossa memória que já ouvimos falar disso há mais de uma década. É hora agora de avançar com esse projeto. Em relação às praias fluviais,
é também um tema que diz muito a Vieira do Minho. Temos não só a praia fluvial do Hermal, como outras que têm uma beleza ímpar, nomeadamente no norte do concelho, e eu gostaria imenso de ter em Vieira do Minho aquilo que também já acontece em concelhos vizinhos, que é termos praias com a bandeira azul. E em relação à praia fluvial do Hermal, gostava de ver o Hermal que fosse uma espécie de adesivo, uma praia fluvial que eu admiro, que aprecio, que está no concelho de Macedo de Cavaleiros. E isso só é possível se de facto existir uma requalificação séria. Aqui sim, provavelmente com fundos comunitários, porque temos que requalificar hotéis aqui, construir o parque de merendas, quem sabe ter um projeto com atravessamento pedonal, mas para isso temos que melhorar esta praia fluvial, porque eu não posso aceitar os remendos que se vão acontecendo nos últimos anos. Mas isso não contradiz o projeto de golfe no Hermal, assim, que o PS aceita com condições, com outras condições? É um bom ponto para aproveitar para levantar agora, nesta entrevista, que é a questão do campo de golfe e sobre a sua sustentabilidade. É óbvio que nos últimos anos tivemos aqui alguns avanços e recuos. Foram cometidas várias ilegalidades que tiveram voto contra dos vereadores eleitos pelo PS e que foi reconhecido até pelo Executivo do PST quando chegamos ao momento em que decidiram reverter todas as decisões tomadas até então. Em 2005, o PS aprovou um contrato que previa a construção de um campo de golfe com dimensão aceitável, penso que cerca de 70 hectares, e que protegia a praia fluvial do Hermal. O que é que aconteceu 10 anos depois? Em junho, tivemos em reunião de Câmara a votação do plano do pormenor do Hermal. E então já nada disso aconteceu, daquilo que existia em 2005. De 70 hectares passamos para 164 hectares. De 2 edifícios de apoio com a construção do hotel passamos para mais de 1000 moradias, o que seria de uma forma clara a implosão do Hermal. E a questão da praia fluvial é também clara, que não teríamos qualquer acesso. Além disto, pasmem-se vieirenses, mas eu tenho que falar aqui num ponto que poucas pessoas têm conhecimento, mas que deviam ter, que é, avançando este projeto, a Câmara Municipal de Vieira do Minho tinha um encargo no primeiro ano, logo, obrigatório de 3,5 milhões de euros. Repito, no primeiro ano da apresentação de avanço do projeto, teríamos que ter 3,5 milhões de euros para termos essa disponibilidade para avançar com o projeto. No entanto, ainda agora, passou todo este tempo, não conhecemos o investidor. É óbvio que, depois de tudo isto que aconteceu, com esta falta de transparência, com estas ilegalidades e com a causa da sustentabilidade em causa, mereceu, como é óbvio, o nosso voto contra. Mas, de qualquer maneira, é um projeto que o PS não abandona. Não, e fazendo conviver com não a praia abandono, e lá está. E dissemos já em reuniões de Câmara que, conforme nós aprovamos em 2005 este campo de golfe, acontecendo novamente, e quem sabe connosco, até não é uma das 12 propostas, mas é uma questão de depois de vermos essa possibilidade, esse projeto não fica totalmente de fora, porque, conforme mereceu a nossa aprovação em 2005, pode voltar a merecer, tendo em conta, como é óbvio, todas aquelas dimensões que nós na altura registamos e que mereceram a nossa aprovação. Nas questões, nos outros 3 pilares que aponta... Sim, nos outros dois pilares centrais, como referi, o turismo, o segundo pilar é a floresta, e aqui temos que dividir a floresta em 2 temas que para nós é importantíssimo, que é o ordenamento e proteção da floresta. Devemos deixar aqui uma nota sobre isto, que mais de 70% do território é mato e floresta, ou seja, a massa de combustível é elevada. É óbvio que aqui os sapadores são uma peça-chave no trabalho a fazer. O que é que nós queremos fazer? Queremos fazer um levantamento... Mas também, não só uma peça-chave, como também a criação do pastoreio na serra. Precisamente, também é uma das medidas que também faz parte do nosso programa. No entanto, aquelas 3 que eu agora quero aqui deixar nota, passam por fazer um levantamento cadastral por uma entidade credível, é óbvio, com o apoio do ICNF e dos chapadores,
aproveitar os resultados desse levantamento cadastral e atualizar o Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios, porque, se não estou em erro, ele não é atualizado desde 2018, e também continuar a ter em conta a questão da limpeza das matas e também a reflorestação, mas sempre com cercas, ao contrário daquilo que chegou a acontecer no passado. Em relação à floresta, temos então agora o segundo tema, que é a exploração da floresta. É óbvio que a floresta, para nós, é um ativo com maior potencial de negócio. Temos cerca de 3 milhões de toneladas de biomassa em estoque, então temos que otimizar os resultados dessa atividade económica. 3 medidas em relação à exploração florestal: aumentar a produtividade florestal e, tendo em conta isso, acompanhar e executar projetos de investimento da área florestal, criar um centro de recolha de sobrantes e também estudar a possibilidade de avançar com uma central elétrica de biomassa, entre 10 megawatts até 60 megawatts. São projetos que já temos vindo aqui a ouvir falar e que não se têm concretizado também. Sim, aquilo que eu devo só referir em relação a esta questão da central elétrica de biomassa é aqui uma pequena curiosidade. Ainda este ano foi pedido uma declaração de interesse municipal para a construção de uma central de biomassa e, curiosamente, o representante desse consórcio é atualmente o número 2 da lista do PSD à Câmara Municipal. Em relação à floresta, são estas nossas... Isso tem alguma intencionalidade ou alguém... Não sei. É curioso que eu vi a assinatura... Não sei se será coincidência, é uma boa questão para colocar ao candidato a presidente da Câmara Municipal do PSD. O que é certo é que, depois de ter visto o representante do consórcio, achei curioso, meses após disso, ter visto que constava na lista do PSD para a Câmara. Vou agora tocar num ponto que para nós é muito importante, como é óbvio ver de mim, que é a agropecuária. É óbvio que temos aquela agricultura tradicional, que é basicamente uma agricultura de autoconsumo, e devemos também estar atentos aos jovens agricultores e que projetos é que eles têm, nomeadamente na produção dos frutos silvestres. Sei que alguns, entretanto, desistiram dessa atividade. Vamos depois tentar perceber em concreto quem é que está a exercer a atividade e que apoios é que precisam. Na agropecuária, e essa área merece mais foco, que é a exploração da agropecuária, porque aqui já existe um dinamismo económico relevante. Nomeadamente a questão de um regulamento que existe em Vieira do Minho, que é o Regulamento de Apoio à Produção Pecuária, e que vai ter a revisão da nossa parte. Atualmente o valor que está no regulamento é 30 euros por cria dos bovinos e dos equinos. Nós vamos subir essa parada, vamos passar de 30 euros por nascimento por cada cria, e vamos passar para 50 euros. Ainda não vamos conseguir nesta primeira fase, como é óbvio, aproximar-nos dos valores que, por exemplo, Montalegre e Botica já atribui, mas isto é uma forma também de valorizar as nossas raças autóctones e, como é óbvio, os incentivos às restantes espécies serão aumentados na mesma proporção. Também vamos olhar para um produto nobre do nosso concelho, que por muitas vezes é esquecido, que é o mel. Vamos procurar criar incentivos à apicultura, nomeadamente em função da qualidade do mel e daquilo que é produzido. Antes de terminar a agropecuária, também duas palavras. Uma paveseira, que é um momento impactante no norte do nosso concelho. Estive presente este ano. Acho que passa um pouco na sombra dos vieirenses, que não têm conhecimento desta atividade que decorre, e o município tem que estar associado e tem que valorizar a avezeira, assim como o garrano. Estamos a pensar em criar a Feira Municipal do Garrano, porque infelizmente parece-me que o garrano às vezes fica na sombra e merece ter todo o destaque, e não podemos dar destaque ao garrano quando acontecem outras atividades em simultâneo. Uma feira só dedicada. Exatamente, só dedicado ao garrano. Continuo a defender que, para mim, o Vieira do Minho é a capital do garrano, e acho que temos de fazer muito mais do que aquilo que tem sido feito. Mas na agricultura dos jovens, acredita que isso possa fixar o que nós percebemos aqui ao longo do tempo, e acompanhamos e tivemos aqui alguns também, conversando com eles, tentando perceber a situação, é que eram projetos suplementares, quer dizer, não fixavam o jovem aqui. Quem normalmente tinha projetos eram jovens com uma atividade principal. Aquilo seria um complemento. Exatamente. Agora, a ideia que eu tenho, eu conheço alguns
jovens agricultores é que acabaram por desistir dos seus processos, dos seus projetos, ou então a motivação já não é a mesma. Por isso é que, com toda a franqueza, nós queremos falar com eles de uma forma aberta e perceber até onde é que o município pode apoiar e perceber se de facto existe futuro nessa área. Eu quero acreditar que sim, e o município estará sempre completamente disponível para todo esse apoio que seja necessário. Mas nesta, como noutras áreas, não será também fruto desta tal interioridade em que os governos não olham, não conseguem ver estes pequenos concelhos ou concelhos de interior? Acredito que sim, que também possa ser por aí, porque Vieira de Minho, sendo um concelho rural e de baixa densidade, tem sempre um grande problema que também tem depois a ver com a exportação do produto, e aí, lá está, vai novamente ao encontro de uma das nossas grandes preocupações, que é a questão das acessibilidades. No entanto, se me permite, deixe-me agora também tocar em dois pilares que são os tais complementares de todo este documento que nós temos defendido, que temos aqui a parte industrial, o desenvolvimento tecnológico e industrial. Em relação à área industrial, pouco ou nada aconteceu de relevo nos últimos anos. Já em relação à parte tecnológica, estamos praticamente na estaca zero. O que é que Vieira de Minho precisa? Vieira de Minho precisa de um choque tecnológico. Foi aquilo que Cerveira fez, e Cerveira, ao contrário de Vieira de Minho, não está a perder população, está a ganhar população. Precisamos de empresas que operem na tecnologia digital, na biotecnologia, e olhar como parceiros, empresas que já têm uma forte presença em Vieira de Minho, como a EDP, e instituições como a própria Universidade de Minho, que estão perto de... Mas não temos o constrangimento inicial, que é de que falamos, que é a acessibilidade? Procurar melhorar a acessibilidade, se conseguirmos melhorar as acessibilidades, tenho a certeza que a instalação deste polo tecnológico se afigura como o mais fácil de o conseguirmos. No entanto, há vários polos tecnológicos que estão instalados em vilas que têm acessibilidades piores do que a nossa. Por isso é uma questão de nós trabalharmos nesse sentido, porque, como eu já referi, precisamos é de postos de trabalho qualificados e não emprego precário. Em relação ao comércio local e serviços públicos, dizer que nos serviços públicos temos que reforçar obrigatoriamente a questão da recolha de lixo. Ainda há dias me enviaram fotografias que essa recolha de lixo não está a acontecer com toda a atenção que merece. E em relação ao comércio local, uma das nossas grandes medidas é a atribuição de um cheque bebé de 2.000 euros. Nós, em 2024... Uma medida platónica. Não é. Em 2024 tivemos o nascimento de 56 bebés. Como é óbvio, facilmente se faz as contas. Isto, se já tivéssemos a atribuir os 2.000 euros, teríamos uma despesa no orçamento municipal, ou melhor, um investimento no orçamento municipal de 112.000 euros. Lá está, como eu disse e vou voltar a repetir várias vezes, é a nossa prioridade. Se o município, nos últimos 12 anos, tivesse esta prioridade, também conseguiria facilmente pô-la em prática. De referir é que, só que uma nota, só para terminar... Por isso é platónica, mas é isso que vai com toda a certeza, facilitar a natalidade? Acreditamos que sim, e além disso, temos aqui uma ligeira alteração, tendo em conta aquilo que acontece na maior parte dos municípios que fazem a atribuição desta verba, é o facto de obrigar as famílias a utilizar estes 2.000 euros no comércio local. Isto é uma forma também de dinamizarmos o nosso comércio local. Para avançar mais um pouco, uma vez que ainda temos aqui alguns minutos, só para referir que temos mais propostas, há uma que nos diz também especial atenção, que tem a ver os idosos. Em 2023, dados oficiais, cerca de 31% da população são idosos. E não nos podemos esquecer que temos, infelizmente, em Vieira de Minho, idosos carenciados. Idosos com baixos recursos, alguns com pensões de 200 e 300 euros. E uma medida que nós vamos criar é dar um apoio extra a quem tem uma pensão a rondar estes valores. Agora temos também depois a parte da habitação, a construção da habitação de custos controlados. Como eu já referi, o programa, a Estratégia Local de Habitação, prevê a construção de 6 habitações em Roças, 2 em Louredo e 4 em Coelho Freio. Estaríamos, nesta altura, a terminar a construção das 12 habitações. Infelizmente, em Vieira de Minho, nem sequer uma foi construída. Estas 12 habitações serão construídas nos próximos 4 anos, quando sabemos que, ainda por cima, é de conhecimento de todos, há concelhos vizinhos, nomeadamente Terras de Burgo, que está a utilizar essa linha de financiamento do PRR para que possa colmatar as necessidades habitacionais do concelho. Em relação à saúde, como é óbvio, nos últimos tempos... Obrigatório. Um tema... Mas temos só 5 minutos. Muito bem. É um tema... E ainda temos o ensino. É um tema obrigatório.
o município é responsável por garantir o funcionamento da estrutura. Temos condições boas, temos condições boas. As transferências de competências facilitaram ou não o trabalho ao município, ou só lhe deu despesas? Assim, parece-me que facilitaram. Agora, temos é que reforçar, e acredito que na transferência de verbas tem que existir um reforço do poder central para o poder local. No entanto, deixar aqui duas, três notas em relação à saúde. Há várias preocupações, nomeadamente a questão dos médicos muitas vezes não estarem presentes no serviço de atendimento complementar, das 20 às 24 horas, e então muitos vieirenses batem com o nariz na porta e têm que ir à Póvoa Limoso ou ao Hospital de Braga. Existe também falta de consultas abertas para os vieirenses, e existem também uma nota que me tem chegado praticamente todos os dias, que alguns médicos marcam consulta só têm consultas para daqui a 6, 7, 8, 9 meses. E então, nós para isso temos aqui uma medida, que é: nós vamos continuar, como é óbvio, a pugnar para a criação de uma unidade de saúde familiar, serviços de saúde 24 horas, criar um regulamento para a fixação dos médicos. No entanto... Mas como é um profissional de saúde, mas sendo a unidade de saúde familiar, substitui aquilo que é o já quase esquecido o Centro de Saúde Comunitário? Não sei se vai substituir, mas eu sei é que, e do conhecimento que eu tenho das unidades de saúde familiares, temos tido, os resultados têm sido notórios, e as pessoas têm trabalhado com outra motivação, e é disso também que nós precisamos, é de profissionais de saúde motivados. No entanto, dizer que esta medida que eu vou agora aqui referir, que é um seguro de saúde municipal gratuito, é um esforço complementar além dos serviços de saúde prestados. Nós vamos continuar a ter as nossas batalhas, temos que falar com o ILS de Braga, temos que falar com o Ministério da Saúde. No entanto, agora vamos ter uma resposta imediata para colmatar já alguma falha que existe na realidade nos serviços de saúde em Vieira do Minho. Já existe, é óbvio que não é uma medida que será lançada pela primeira vez no nosso país, já existe, nomeadamente no Conselho de Porto Mós, que representa um esforço de cerca de 100 mil euros ao orçamento municipal. Aquilo na prática o que vai acontecer é que os vieirenses podem ir aos serviços privados de saúde e ter uma consulta de clínica geral, ou então, uma vez que algumas consultas da especialidade estão com algum atraso em Braga, ter também uma consulta da especialidade em Vieira do Minho, e pagam apenas uma parte desse valor, e o seguro municipal assegura a outra parte. Para terminar, em relação... Não está a seguir a proposta da IEL em Braga de um cheque de saúde ou um seguro de saúde para os mais de 65? Não estou a par da proposta da IEL. O que nós sabemos é que este seguro de saúde municipal gratuito permite-nos responder já de uma forma imediata a algumas das nossas preocupações, mas com toda a franqueza, pugnando por o SF, e se conseguirmos ter um reforço dos serviços de saúde públicos, nós poderemos ter este serviço de saúde municipal gratuito, por exemplo, em 4 anos, e depois deixar de o fazer sentido. Para terminar, de referir que temos mais 2 medidas que para nós são emblemáticas, que é a construção da Casa da Memória, que já fazia parte do programa eleitoral em 2021, que contribuirá para salvaguardar o património material e imaterial, e também a construção das oficinas municipais. Nós temos, deixe-me só dizer que, em relação às oficinas municipais, já há vários anos que os funcionários do município, os os funcionários externos do município pedem por melhores condições dignas de trabalho, e então aí este equipamento vai permitir ter balneários, ter arrumos, permite também que possam se dirigir aos refeitórios e ter condições dignas. Sobre a educação. A educação, só um minuto. Sobre a educação, dizer que algumas medidas emblemáticas que já começaram com o Partido Socialista e que continuam, felizmente, essas serão para continuar, nomeadamente a oferta de cadernos de atividades, o transporte escolar de gratuitos, a refeição do pré e do primeiro ciclo também com a oferta do município, e também o apoio aos alunos da universidade. Olho com preocupação, acima de tudo, para aquilo que acontece com o edifício que foi requalificado, a Escola Básica Secundária Vieira de Araújo, e que apresenta algumas deficiências. Para terminar, assumo aqui o compromisso de fazer uma mudança pelo desenvolvimento de Vieira do Minho. Vieira do Minho é um concelho pobre, que está cada vez mais pobre, mas eu não me resigno. Quero que os jovens tenham esperança, que os idosos sejam apoiados, que os funcionários públicos sejam respeitados, que os presidentes de junta tenham autonomia e que Vieira do Minho tenha futuro. Eu pergunto-lhe, e acredita realisticamente na possibilidade de vencer as eleições? Acredito perfeitamente. Tenho sentido uma grande
onda de mudança na nossa terra. Essa onda da mudança está a crescer e acredito que essa vitória vai mesmo acontecer. Muito obrigado, concluímos aqui o nosso tempo. Foi conversa que seguiu do CDS, da CDU e do Partido Chega. Este fim de semana tivemos a presença do candidato cabeça de lista do PS, Partido Socialista, Filipe de Oliveira, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. De 2 a 8 dias vamos concluir, voltar a falar daqui, concluindo esta série de conversas com os 5 candidatos para a Câmara Municipal, antes do debate que aqui terá lugar também na rádio. Boa tarde.